Lições 3 e 4, terminando o Evangelho de Mateus. Nós vamos estudar nesta lição 3 as parábolas no ensino de Jesus. Jesus se destacou tanto como pregador, como também como ensinador. Ele gostava de ser chamado de Rabi. Da mesma forma, os escribas, fariseus, gostavam também de ser chamados de mestre. Jesus disse isso no capítulo 23 de Mateus, que eles gostavam de ser chamados de mestre. E o Senhor Jesus também, ele também gostava de ser chamado de mestre. Ele diz, vocês me chamam de mestre, João capítulo 13, versículo 13, vocês me chamam de Rabi e eu sou. Vocês me chamam de Rabi e eu sou. E ele gostava de ser chamado de Rabi. Porém, Maria Madalena, no capítulo 20 de João, versículo 15, 18, ela chamou Jesus de Rabone. Quando Jesus apareceu para ela, depois de ressuscitado, ela, extasiada na sua presença, ela disse, Rabone, Rabone. Rabone tem o mesmo sentido de Rabi. Rabi é no hebraico. Mas o povo, na grande maioria, não falava o hebraico. O hebraico era falado pela classe alta, pelos escribas, fariseus, doutores da lei, sacerdotes. A grande massa da população falava o aramaico, língua que eles aprenderam no cativeiro e trouxeram para Israel. Então, no aramaico é Rabone e no grego é Rabi. Como pregador, ele se destacou também. Nós vimos aqui em Mateus que Jesus proferiu 5 grandes sermões. 5 grandes sermões. O Sermão do Monte, capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. A instrução aos discípulos, Mateus capítulo 10. As parábolas do reino, Mateus capítulo 13. Censura aos mestres e religiosos de Israel, Mateus capítulo 23. E o grande sermão escatológico do capítulo 24. Pregar é diferente de ensinar. Jesus pregava e ensinava. Ele ensinou muito mais do que pregou. Mas existe diferença. Há pessoas que Deus chama para pregar, que são pregadores. Há outros que Ele chama para ensinar. E há aqueles que pregam e também ensinam. E eu vou abrir aqui um parêntese para mostrar para vocês um modelo de pregação. Um modelo de pregação. Casualmente, acredito que no domingo, no site da igreja, eu vi uma mensagem pregada por mim. Essa mensagem foi pregada num culto à noite de domingo. E eu ouvi a mensagem. Ela dura 50 minutos, o ideal. Mensagem precisa ser de 40 minutos, no máximo 1 hora. Essa durou 50 minutos. Acompanhando essa mensagem, eu pude ver nela todos os elementos de uma mensagem. Eu estava trajado conveniente. O pregador precisa
também cuidar disto. Paulo, escrevendo a Timóteo, no capítulo 1 Timóteo 4:16, ele disse a Timóteo: tem cuidado de ti mesmo, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Esse cuidado de ti mesmo importa a apresentação do homem no púlpito. Ser sábio no trajar, porque as pessoas estarão vendo ali um mensageiro de Deus. Então, eu acompanhei aquela pregação e pude, pela misericórdia de Deus, todos os ingredientes de uma pregação. Começa, o ideal é você dar um título para a mensagem. Eu vou pregar sobre o seguinte tema, dê um título. Fica fácil para as pessoas acompanhar vocês. Na sequência, cita a passagem que você vai ler. Aí você faz a leitura. Feita a leitura, durante a pregação, pressupõe que eu estou pregando para muita gente que não tem Bíblia. Então, na pregação, você não vai mandar ninguém abrir Bíblia. Ninguém abre Bíblia. Você faz a leitura do texto. Agora, durante a pregação, você pode citar muitas passagens bíblicas, passagem bíblica com referência ao texto. Tem que ter, não pode fugir do raciocínio. Essas passagens bíblicas, se você tiver uma boa memória, você cita Isaías, capítulo tanto, verso tanto. Se não tiver uma boa memória, anota e cita. Isso é bom. E durante todo o tempo, eu não saí do tema, o primeiro milagre de Jesus. Jesus veio para transformar. Então, nesse tema, nós fomos até o final, mostrando que Jesus fez muitos milagres, mas a missão principal dele foi transformar vidas. Se você puder, dê uma olhadinha, porque aquela mensagem tem todos os itens necessários para uma mensagem. Casualmente aconteceu, certamente eu não programei, mas aconteceu. É uma mensagem que está de acordo, ela tem todos os ingredientes. No estudo bíblico, na escola dominical, é preciso trazer Bíblia. Nós estamos falando só para crente. No estudo bíblico, aqui no culto terça-feira, todo mundo deve ter uma Bíblia. O ensinador deve pedir para as pessoas abrir sua Bíblia. Agora, na pregação, não. A pregação tem que ficar, toda a atenção tem que estar voltada para o pregador. Então, não vamos mandar abrir. Em nenhum momento dos 50 minutos eu pedi para alguém abrir Bíblia. Deu para entender? Então, aqui Jesus se destaca como um grande pregador. E ele gostava mais de ensinar. E nós vamos começar aqui, então, mostrando. Nós estamos falando de parábolas. Parábola é uma figura de linguagem. Nós temos a prosa e temos a poesia. No Oriente, a poesia tinha um destaque muito grande. Só que a poesia oriental é diferente da nossa. Ela não tem rima e ela não se preocupa com métrica. É quase que para a prosa. Mas as figuras de linguagem, a Bíblia é um livro poético, um livro bonito. Eu vou mostrar algumas figuras de linguagem para vocês. Parábola é uma figura de linguagem. Então vamos abrir, e nessa figura de linguagem da parábola, eu uso alguma coisa semelhante para dar ideia de outra. Mas nós temos outras passagens, outras figuras, entre elas a metáfora. A metáfora, eu vou usar uma coisa no sentido literal para significar outra coisa. Jesus disse: eu sou a porta, eu sou a porta. Ele está usando uma coisa no sentido literal para transmitir uma outra mensagem. Ele está dizendo que para entrar no reino de Deus, existe uma porta. Ele diz: eu sou a porta. Passando pela porta, ele diz: eu sou o caminho.
eu sou o caminho. Então a Bíblia é um livro poético. Nós vamos encontrar muitas figuras de linguagem. Uma outra figura de linguagem bonita é a prosopopeia. Isso, com licença dos irmãos, eu tenho muitos alunos formados em letras, pedagogia, direito. Eu tenho muitos alunos aqui que são professores e eu não sou nada disso. Mas também eu tenho um pouquinho de conhecimento. Prosopopeia é a personificação de coisas inanimadas. Personificação de coisas inanimadas. No Salmo 114, nós temos uma prosopopeia. Salmo 114, nós temos um exemplo típico de uma prosopopeia. Especialmente versículo 3 e 4. Versículo 3 e 4. O mar viu isto e fugiu. O Jordão tornou atrás. Os montes saltaram como carneiros e os outeiros, outeiro é o pequeno monte, como cordeiros. Aqui está dando vida a seres inanimados, uma linguagem bonita. E se a pessoa não entende, não tem um certo conhecimento, acaba se atrapalhando. Ainda aqui na hipérbole, na prosopopeia, vamos citar aqui o Salmo 55, Isaías 55 e versículo 12. Isaías 55, versículo 12. Nós vamos ver mais um exemplo de prosopopeia. Isaías 55, versículo 12. Mostrando para vocês a beleza da palavra de Deus. A Bíblia é um livro poético. 55, versículo 12, Isaías diz o seguinte: porque com alegria saireis, e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros exclamarão, os montes e os outeiros exclamarão de prazer perante a face do Senhor, e todas as árvores do campo baterão palmas. Isso é uma prosopopeia, é uma figura de linguagem. Se aquele que está lendo Bíblia não sabe disto, faz uma confusão. São seres inanimados que tomam forma de vida. Ainda na prosopopeia, vamos citar para vocês aqui o Salmo 98, versículo 8. Salmo 98, versículo 8. Os rios batem palmas, regozijem-se também as montanhas. Esta é uma forma poética, Mas o Senhor Jesus também fez uso, Mateus capítulo 19, Jesus fez uso também dessa figura de linguagem. Mateus capítulo 19 e o versículo 40, ele vai dizer o seguinte: e respondeu ele e disse-lhes, digo-vos que se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. Foi Jesus quem disse isso. Se estes se calarem, o que ele está querendo dizer? Destacar a importância de falarmos. Destacar a importância de falar. Aí ele usa uma prosopopeia. Se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. É claro, no sentido literal. Isso não vai acontecer nunca, é claro. Então, é uma linguagem bonita, Agora nós temos aqui a hipérbole. A hipérbole é quando eu quero exagerar alguma coisa. E vamos tomar apenas um exemplo. Salmo 6, e o versículo 6. Foi Davi quem disse isto. Já estou cansado do meu gemido. Toda noite faço nadar a minha cama. Toda noite
faço nadar a minha cama. Olha, isso no sentido literal não vai acontecer nunca. Isto é poesia, isto é uma figura de linguagem. E ainda na sequência ele disse: molho o meu leito com as minhas lágrimas. Molho o meu leito com as minhas lágrimas. Isto jamais acontecerá. Por mais que o homem chore, ele vai molhar o leito com lágrimas. É possível molhar a cama com outra coisa, mas com lágrimas, não. Eu, quando criança, costumava molhar a cama, e não era com lágrimas. E a minha mãe, não entendendo, me batia. E eu sabia, vou apanhar, meu Deus do céu. Tinha que apanhar. Eu tinha urina solta, ela não sabia. Então ela pensava que podia corrigir batendo. Então, desta forma é possível molhar. Agora, com lágrimas, jamais alguém poderá molhar uma cama com lágrimas. Vamos agora para uma outra figura de linguagem. Agora sim, vamos falar sobre parábola. A parábola tem como uma base na analogia, é uma comparação. Ela usa coisas desconhecidas para falar de coisas conhecidas. Mas não foi Jesus que inventou o ensino através de parábola, não. O ensino através de parábola já existia, principalmente no Oriente. Depois do Oriente passou para a Europa. Só que, antes de Jesus, os mestres de Israel, as parábolas que os mestres compunham, parecia mais enigma. Era difícil a pessoa entender. Só os intelectuais a entendiam. No Antigo Testamento, nós encontramos também várias parábolas. Não foi Jesus que inovou o ensino, não. E ele deu sequência e nova forma. Vou mostrar para vocês no Antigo Testamento. A parábola de Natã. Natã, segundo Samuel, capítulo 12, versículo 1 a 5. Segundo Samuel 12, versículo 1 a 5. Davi cometeu um adultério e, na sequência, um homicídio de forma indireta. 2 pecados graves. Davi resolveu o seu problema da sua maneira e pensou que estava tudo acertado. Mas Deus vai usar o profeta Natã. O profeta Natã vai fazer uma visita a Davi e compõe uma parábola. Ele conta uma história, uma parábola. E, ao ouvir essa parábola, Davi caiu em si, reconheceu o seu pecado. Então, aqui nós temos uma parábola proferida por Natã, lá no Antigo Testamento. Joabe, o general comandante do exército de Davi, também usou uma mulher. Ele instruiu uma mulher para contar uma parábola a Davi. Absalão havia matado seu irmão Amon, porque o seu irmão havia defraudado a Tamar, que era sua irmã. Ela era irmã também de Amon por parte de pai, mas de Absalão, ela era irmã por parte de pai e de mãe. Então Absalão matou o irmão, teve que fugir para o Egito. 3 anos depois, o Davi queria matar, e decretou a morte de Absalão. Já fazia 3 anos. Aí o general, querendo trazer o filho de Davi de volta, sabendo que Davi não ia ceder, instruiu uma mulher e ela contou uma parábola para Davi. Isso está lá em 2 Samuel 12, 1 a 5. Ouvindo esta parábola, Davi cedeu e autorizou a volta de Absalão. Temos ainda uma parábola no livro do profeta Isaías. Eu tinha vários outros exemplos, mas vamos aqui adiantando o nosso tempo. Mas se você entender esta parábola do capítulo 5 de Isaías, é uma parábola, a parábola da vinha e a sua aplicação.
Todo o conteúdo desta parábola está falando da nação de Israel. Deus está mostrando tudo o que Ele fez por Israel. E está mostrando a ingratidão de Israel. Então, se você já leu essa parábola, você pode ver aqui a profundidade, o que o Espírito Santo fez para revelar a ingratidão de Israel face a tantos benefícios que Deus havia feito para Israel. Agora, um detalhe. Esta parábola está falando da nação de Israel. O mesmo acontece hoje com a igreja. O que Israel fez com Deus, a igreja também, em diversos seus setores, estão fazendo o mesmo. Então, se nós entendermos essa parábola do capítulo 5 e fizermos a sua aplicação em relação a mim, a você e à igreja, nós vamos ver a profundidade que nós temos aqui nesta passagem. Dentre as figuras de linguagem, existe uma outra muito bonita, chamada fábula. No nosso livro, O Ensino de Jesus através de Parábolas, 248 páginas, nós devemos ter mais ou menos umas 30 páginas sobre fábulas. Uma linguagem bonita. La Fontaine é o pai das fábulas. Temos outro grande fabulista, Esopo. Mas temos aqui no Brasil Monteiro Lobato, nascido ali em Taubaté, e se destacou também como fabulista. Jesus não fez uso de nenhuma fábula, porque as fábulas dão vida aos animais. Nas fábulas, os animais falam. Agora, imaginemos Jesus contando uma fábula, dizendo que o leão falou, a cegonha convidou lá a raposa e a cegonha. A raposa convidou a cegonha para uma refeição. Chegou lá, a condição, a vasilha que ela colocou, a cegonha não pôde participar. Então aqui os animais pensam, os animais falam. E se Jesus fizesse uso de uma fábula, eu posso imaginar a confusão que nós teríamos sobre toda a terra. No tempo em que os animais falavam, alguém ia defender uma tese que os animais um dia falaram. O próprio Jesus falou isto. Então Jesus não fez uso de nenhuma fábula no seu ensino. Este é um detalhe. Agora vamos aqui falar com os irmãos um pouquinho das parábolas de Mateus, capítulo 13. Mateus, capítulo 13. Está na página 91 do seu livro. E eu entendo, para nós que ministramos, ensinamos a palavra, nós temos que ter um ponto de vista firmado. Então, existem várias escolas de interpretação. E eu tenho que, ao longo da vida, eu fui me adaptando, e formando um pensamento meu. Agora, esse pensamento está de acordo com uma corrente que pensa como eu penso, ou eu penso como a corrente pensa. E muitas vezes, o meu pensamento não é o seu. Você aprendeu com o seu pastor diferente. Então, aqui, a minha interpretação do capítulo 13 de Mateus, das 7 parábolas, é uma. Se na sua igreja o pastor ensinar diferente, fique com o ensino do seu pastor. E ele segue uma outra corrente de pensamento. Então, para mim, no capítulo 13, essas 7 parábolas, 7 é o número completo. 7 é o número completo, o número da perfeição. Em 7 parábolas, Jesus contou a história da igreja. Da mesma forma que lá em Apocalipse, nas 7 cartas, ele conta a história da igreja, do início até o arrebatamento. Então, para mim, essas 7 parábolas têm um propósito. A igreja começou
com a parábola do semeador. Um semeador saiu a semear, a primeira parábola. Esse semeador é Jesus. Deslocando de Nazaré para Cafarnaum, ele estabeleceu residência ali, e nós encontramos Jesus sozinho, andando pela praia. De repente, ele chamou um primeiro discípulo, depois ele chamou outro. Assim ele foi formando o seu colégio apostólico. Então, Jesus foi o primeiro semeador. Um semeador saiu a semear. A igreja se forma assim. Agora, depois, nós vamos aí comentar com vocês, se possível, a parábola do semeador. Mas a igreja começou assim. Mas a igreja vai terminar, a história da igreja, no meu entendimento, e nesse livro aí, Parábolas, eu coloco todos os fatos dentro da história. Cada parábola, eu coloco os fatos havidos dentro daquele período. Não é uma imaginação. A igreja vai terminar com a parábola da rede. A rede significa o evangelho. Quando se fala em mares, nós estamos falando em povos, nações. O evangelho, Jesus mandou pregar o evangelho em todo o mundo. Então, na parábola da rede, se eu estiver certo, hoje, na terra, os peixes estão divididos em duas categorias. Os peixes do mar estão formados por duas categorias: peixes bons e peixes ruins. Os peixes ruins são aqueles peixes sem escama, principal característica, sem barbatana e sem escama. Mas eles estão no mar. Em todo o mar existe uma grande quantidade de peixes bons e ruins. Agora, a rede foi lançada. Ide por todo mundo. A rede, por onde ela passa, os peixes vão sendo caindo na rede. Por onde ela passa, tem peixe bom? Tem peixe ruim? A rede não desvia dos peixes ruins. Hoje até parece que a igreja que está desviando. Quando tem lá o peixe ruim, eles não pregam para pobre, não. A rede hoje está sendo... a rede tem um controle remoto. A rede vai só atrás de gente grande. Mas isso é uma inovação. No sentido da palavra rede, a rede não é manejada por controle remoto. Por onde ela passa, os peixes que estiverem, ela vai pegando. Então, ela não escolhe os peixes. Peixes bons e peixes ruins. Então, hoje, nós podemos ver o seguinte quadro, considerando que os povos representam o mar. Existem duas condições: os peixes que estão fora da rede e os peixes que estão dentro da rede. Só que a rede não escolhe os peixes. Na rede hoje, nós temos peixes bons e peixes ruins. Mas eles estão juntos. E o pescador não separa lá em alto mar, não. A separação vai ser feita quando a rede for puxada para a praia. Então, eles não fazem a separação lá no mar, não. Nem no navio. Eles trazem tudo para a praia. Agora, quando a rede for puxada, os peixes ruins, está escrito aqui, serão lançados de volta para o mar. E os peixes bons serão colocados num cesto, ou num lugar seguro. E nisto eu estou vendo o dia do arrebatamento. No dia do arrebatamento, a rede vai ser puxada. Agora vai haver uma separação. Na parábola diz que os anjos fizeram a separação. E os peixes ruins foram lançados de volta. E os peixes bons colocados no cesto. Então eu estou vendo, se acontecer o arrebatamento a qualquer momento, isso vai acontecer. A rede foi puxada. Agora haverá separação. Até lá, na rede terá peixe bom e peixe ruim.
Na igreja haverá virgem louca, virgem prudente. Na igreja haverá crente de toda categoria. Na igreja haverá gente sem veste nupcial, mas vão estar conosco. Agora, isto terá um fim. Então, para mim, a história da igreja termina com a 7ª parábola, que é a parábola da rede. Voltando aqui, então, agora, vamos falar aqui alguma coisa sobre a parábola do semeador. Então, o texto 1, parábolas no ensino de Jesus. Texto 2, a parábola do semeador, sua verdade, o núcleo central. Eu não vou comentar tudo aqui com vocês, mas aqui começa: eis que o semeador saiu a semear. Quem seria esse semeador? É o próprio Jesus. O semeador saiu a semear. Agora nós temos aqui algumas instruções ao semeador. Primeiro, o campo a ser semeado é a terra. Então, o campo a ser semeado é a terra. Então, os semeadores hoje, aqueles que Jesus chamou para esse trabalho, têm toda a terra para fazer o seu trabalho. O campo a ser semeado é a terra. E na terra existem grandes e imensos espaços onde não há um crente e nenhum semeador quer ir para lá. O campo é a terra. Mas hoje, ao que parece, os semeadores estão escolhendo lugar. Aqui eu poderia abrir um leque com vocês. Alguma coisa está errada. E não é a palavra. A palavra diz que o campo a ser semeado é a terra. Mas por que tantas igrejas? Eu dou aula numa igreja lá no Maitá. O pastor evangelizou aquele bairro lá há mais de 30 anos. Não havia um crente naquele bairro, nenhum. O pastor ganhou uma família, 2, 3. Depois de 30 anos, ele tem uma grande igreja, um grande templo. Sabendo que ali tem um grande templo, outro semeador não deveria semear em volta daquele templo. Já tem um templo ali. Mas tem um salão em frente, e de vez em quando abre uma igreja lá. Eu já passei por isso lá. E à noite eles colocam um alto-falante do lado de fora. Atrapalha o culto lá dentro. Uma igreja grande com muita gente atrapalha. 50 metros para cá tem uma grande igreja Assembleia de Deus. Descendo um pouquinho tem uma igreja de Macedo, Universal. E quase em frente tem uma igreja do R. Soares, quase em frente. 50 metros para lá abriu um outro grande salão. As igrejas estão concentradas num lugar só. Parece que é uma disputa. Mas aqui o campo é a terra. Eu vi uma vez aqui no clube de campo, passando por lá, um sobrado, tinha um salão embaixo e um salão em cima. E eu vi 2 placas. Embaixo, igreja tal. Agora na porta da escada que vai subir, igreja tal. No mesmo prédio, 2 igrejas. O campo a ser semeado é a terra. E na terra existem grandes espaços vazios, sem nenhum semeador. Então, alguma coisa deve estar errada. E não é a Bíblia. Segunda verdade sobre essa parábola. A missão do semeador é semear a semente. Então, primeira condição para ser semeador, precisa ter semente. Primeira condição, precisa ter semente. Jesus tinha semente. E ele começou a juntar semente desde a sua infância. Com 5 anos estava na escola. Então, Jesus, até os 30 anos, tinha uma bagagem muito grande de semente. E ele saiu a semear. Então, primeira condição para ser semeador, precisa ter semente. Tem muita gente aí querendo, porque não tem semente,
estão semeando ervas daninhas. Eles não têm semente. Eles não conhecem Bíblia, não estudam a Bíblia. Estão ensinando, estão semeando erva daninha. A missão do semeador é semear. O semeador saiu a semear. Semear. O semeador não foi chamado para matar as aves. Não, ele foi chamado para semear. O semeador não foi chamado para arrancar as pedras. Não, ele foi chamado para semear. O semeador não foi chamado para arrancar os espinhos. Não, ele foi chamado para semear. O semeador não foi chamado para regar a terra. Não, ele foi chamado para semear. Depois virão outros obreiros. Mas a missão do semeador é semear. Semear. Agora nós vemos aqui que é um trabalho difícil. Porque de quatro partes, sobreviveu apenas uma. Então, o projeto, a colheita não é proporcional à quantidade de semente. A colheita não é proporcional e é aí que muitos semeadores desistem. Muitos semeadores desistem. A colheita vai perder 3 partes. Está aqui no seu livro, Jesus falou. 3 partes se perderão e apenas uma parte vai vingar. Então, a missão do semeador é uma missão difícil. Quase sempre ele não vê o fruto do seu trabalho. Quase sempre ele não vê o fruto do seu trabalho. Ele semeou, fundou uma igreja, mas ele é o semeador. O semeador tem que semear. E nós mostramos aqui para vocês a importância do homem não desistir. E nós colocamos aí o caso de Asbel Glyn Simonstrom. Ele chegou no Brasil no dia 12 de abril de 1860, americano. 12 de abril de 1860. Já começou a evangelizar as pessoas ali no Porto do Rio que falavam inglês. Depois ele criou uma escola de crianças, 5 crianças, uma escola dominical com 5 crianças. 1 ano depois, ele não havia ganho uma alma. E eu posso imaginar a missão que o enviou, na prestação de conta, depois de 1 ano no Brasil, quantas almas o irmão já ganhou? Nenhuma. Então o irmão precisa ser trazido de volta. Não. E ele persistiu. A importância de ter uma retaguarda. Alguém tem que manter o missionário. Alguém tem que manter o missionário. O missionário está fazendo tudo que ele pode, mas ele não tem o poder de transformar as pessoas. E ele tem que ensinar a palavra, pregar a palavra, semear, lançar a semente. 2 anos depois, agora no dia 12 de janeiro de 1862, um casal se converteu. Ele batizou o casal e agora com 2 membros na igreja, mais ele fundou uma igreja. Essa igreja chama-se Igreja Presbiteriana. Agora, pela persistência desse semeador, a Igreja Presbiteriana, uma das maiores igrejas evangélicas do Brasil, está em todo o Brasil. O semeador não pode desanimar. O semeador não pode desanimar. O texto 3 destaca Jesus como sendo o semeador. Jesus como sendo o semeador. Eu não vou comentar aqui com você sobre o texto 3. O destaque, Jesus é o exemplo. Jesus, quando ele ensinava, é porque ele tinha autoridade para isso. Vamos considerar aqui agora, nós temos que fazer alguns destaques, porque é claro que não vão poder falar tudo que nós temos aqui no nosso livro. O próximo destaque aqui, a transfiguração, no texto 4, a transfiguração. Vamos achar aqui o texto 4, a transfiguração. Isso aqui é importante para você entender.
Hoje está aqui em Mateus capítulo 17. Mas quando Jesus falou com os discípulos, não havia capítulo não. O Mateus estava num rolo, um pergaminho, um rolo. Não havia divisão, nem de capítulo, nem de versículo. Como também não havia pontuação e nem vogais. Eu mostrei para vocês que isso foi criado no século VII depois de Cristo. Então aqui, no capítulo 16, agora está dividido em capítulo. Agora está dividido em capítulo. E o capítulo 16 termina com o versículo 28. Em verdade vos digo que alguns há, dos que aqui estão. Ele está falando aos 12. Em verdade vos digo que dos que aqui estão. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão que não provarão a morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Agora, o versículo seguinte é sequência, não há nenhum hiato. Na sequência, não tinha capítulo, não tinha versículo. Então nós temos que ler aqui na sequência. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. O destaque aqui é que Moisés e Elias não desceram à terra, não tomaram um corpo mortal, um corpo carnal. O Senhor Jesus disse que esses discípulos veriam o Filho do Homem no seu reino. Foi Jesus que subiu, ele transfigurou. Ele tomou um corpo espiritual e entrou no mundo espiritual. Foi ele que subiu. Ele que subiu. Se o Moisés tivesse descido, se o Elias tivesse descido, nós íamos ter que curvar diante dos espíritas. Porque essa é uma das bases da reencarnação que eles usam. Agora, estão tão cegos, diz que o inimigo cegou o entendimento deles, estão tão cegos que eles não conseguem ver aqui que Moisés e Elias não desceram ao mundo material. Foi Jesus que subiu ao mundo espiritual. Foi Jesus que subiu ao mundo espiritual. E os discípulos o viram. Jesus no seu reino. Jesus no seu reino, que Mateus chama de reino do céu. Agora, por que Moisés e por que Elias? Não poderia ser Abraão e Davi? Abraão e Davi. Quem não estuda a Bíblia não consegue entender alguns detalhes. Deveria ser Abraão e Davi, mas foi Moisés e Elias. Agora, por que Moisés? Qual foi a missão de Moisés? Eu posso pensar. A missão de Moisés, enviado e com permissão do Pai, Moisés estava ali como um general que passou para a reserva, agora está passando o comando para um novo general. Moisés teria dito: mestre, tudo que a lei falou a respeito do Senhor se cumpriu. Não caiu um jota nem um tio. Tudo que a lei falou a respeito do Senhor se cumpriu. Agora, Moisés teria dito ao Senhor, com a sua permissão, a minha missão terminou. Moisés saía de cena, Jesus assumiu o comando. A lei terminou. Conforme diz Paulo em Colossenses 4:4, vindo à plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, sob a proteção da lei. Então Paulo diz, a lei é santa e boa. Só fala mal da lei quem não conhece Bíblia. Então a lei cumpriu a sua missão. Moisés entrega o bastão para Jesus. Está dizendo, agora não é mais comigo. E o Elias?
O que o Elias teria dito a Jesus? Eu posso pensar. Elias teria dito: mestre, tudo que os profetas falaram a respeito do Senhor se cumpriu. Tudo que os profetas falaram a respeito do Senhor se cumpriu. Missão cumprida. Agora, aí depois diz, agora, esse é o meu filho. Esse é o meu filho amado. Não é mais com Moisés, não é mais com Elias. Agora é com ele. Esse é o meu filho amado. A ele ouvia. Deu para entender? Parece que Bíblia é um negócio assim bonito. A gente vai olhando, vai entendendo. O Espírito Santo vai abrindo o entendimento da gente. E de repente a Bíblia começa, as coisas começam a fluir. Deu para entender? Isso aqui está, esse conhecimento está acessível a todos, a todos. Não precisa ser mestre, não precisa ser doutor, não precisa ser escriba, fariseu, a todos. A todos. Eu, você, nós temos acesso a esse conhecimento. Veremos aqui na sequência qual destaque que nós vamos fazer, uma vez que nós estamos fazendo alguns destaques, na impossibilidade de poder comentar tudo. Então, próximo destaque. Agora no texto 5, vamos conversar um pouquinho sobre, começa no capítulo 22, capítulo 21. Capítulo 21, Jesus está fazendo a sua última viagem a Jerusalém. Todo ano, na festa da Páscoa, ele esteve lá. Agora vai ser celebrada a Páscoa. E Jesus, com seus discípulos, está fazendo a sua última viagem a Jerusalém. Isso descrito aqui no capítulo 21. Ele chega em Jerusalém no domingo. E nós vamos aqui, na impossibilidade de destacar tudo o que nós gostaríamos, nós vamos destacar a purificação do templo. Nesse trajeto, alguma coisa parece que pairava no ar. Jesus ia tornar-se rei. Jesus falando da sua morte, os apóstolos não entenderam nada. No entendimento deles, Jesus estava indo para Jerusalém e ele se tornaria rei. No caminho, 2 desses apóstolos fizeram um pedido. O outro evangelista diz que foi a mãe que pediu. Os filhos de Zebedeu, Tiago e João, fizeram um pedido a Jesus. Eles tinham a certeza que chegando em Jerusalém, Jesus ia ser aclamado rei, e eles fizeram um pedido. Um queria ficar ao seu lado e outro do outro. Jesus entrou em Jerusalém, não vou comentar com você, mas ele foi direto para o templo. E lá no templo ele fez a purificação do templo. O templo havia se transformado no mercado. O templo havia se transformado num lugar... o templo perdeu toda a glória. O templo estava totalmente corrompido. Jesus vai fazer a purificação do templo. Eu não vou descrever para vocês aqui. Mas ele fez uma limpeza total. Ele pôs para fora todos os negociantes que estavam ali. E agora a glória voltou ao templo. As crianças cantavam Hosana nas alturas. Isto nós vamos nos lembrar do que disse lá o profeta Ageu. Ageu falou sobre isto, no capítulo 2 de Ageu, que a glória do segundo templo seria maior que a do primeiro. Quando, no tempo do Ageu, quando o tempo de Zorobabel terminou, aqueles judeus mais velhos que viram o templo de Salomão começaram a chorar. O templo de Zorobabel não tinha nada da grandiosidade e da riqueza do templo de Salomão. Mas o profeta Ageu deu essa mensagem. A glória desse segundo templo será maior do que a glória do primeiro. E essa glória consistiu nisto, Jesus ensinando dentro desse templo.
Jesus ensinando dentro desse templo. A palavra de Deus, ela não volta vazia. A palavra de Deus, ela se cumpre. Durante agora, ele vai permanecer em Jerusalém do domingo até na quinta-feira. Domingo até na quinta-feira. Aqui nós temos várias coisas que ele fez durante esse período que ali estava. Mas voltando a Jerusalém, chegando em Jerusalém, Jesus não foi para o palácio. Eles estavam pensando que Jesus, chegando em Jerusalém, ia para o palácio. É um lugar de rei. Mas chegando em Jerusalém, Jesus entrou no templo. Jesus entrou no templo. E entrando no templo, ele ensinou no templo, que nós não vamos aqui relembrar com vocês. Terminando a reunião no templo, ele não se tornou rei dentro do templo. O templo não seria a sede do reinado dele. Saiu do templo. Mas os apóstolos, eles não se conformaram com isto. Eles tinham certeza que Jesus ia se tornar rei. E eles quiseram provocar Jesus. E chamaram a atenção de Jesus para a grandiosidade do templo. Disseram para Jesus, mostraram a grandiosidade do templo e disseram para Jesus, Senhor, você já observou? Jesus já tinha observado. Ele já tinha estado muitas vezes ali em Jerusalém. Mas eles queriam tirar dele alguma declaração. Eles queriam tirar de Jesus alguma declaração. Mas Jesus, dentre outras coisas, ele disse que daquele templo não ficaria pedra sobre pedra. Daquele templo não ficaria pedra sobre pedra. Foi uma decepção. E na sequência, Jesus vai pernoitar em Betânia. Teria que subir o Monte das Oliveiras, Betânia fica do outro lado. E nessa subida, é uma subida cansativa. E chegando no alto, Jesus estava cansado. E assentaram para descansar. Agora os três não, agora são 4. Apenas 4 seguiram Jesus. Apenas 4. O Lucas dá o nome deles. Pedro, Tiago, João e André. E os 8? Para onde foram os 8? Eu não sei. Apenas 4 subiram o monte com Jesus. Quando pararam para descansar, eles fizeram para Jesus uma pergunta. Jesus havia dito que não passaria aquela geração sem que tudo se cumprisse. Não passaria aquela geração sem que tudo se cumprisse. Agora eles não desistiram. Queriam tirar uma resposta de Jesus. E fizeram para Jesus essa pergunta. Capítulo 24. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os discípulos, em particular, dizendo, dize-nos quando serão estas coisas. Essas. Aqui não são estas. Aqui serão essas. Quando serão essas coisas? Essas. Se fosse esta, seria apenas o problema do templo. Mas eles jamais teriam condição de fazer essa pergunta. Essa pergunta foi inspirada pelo Espírito Santo, para que Jesus pudesse abrir a cortina do futuro. Então, a pergunta deles, quando serão essas coisas? Dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Da tua vinda e do fim do mundo.
Essas coisas seriam aquelas que Jesus dissera pouco antes atrás. Ele havia dito que no templo não ficaria pedra sobre pedra. Então aqui se cumpre, aqui Jesus vai responder essa pergunta, que não passaria esta geração. Esta, o pronome demonstrativo, fala de alguma coisa que está perto. Esta geração. E ele vai mostrar aqui que o templo será destruído. Do templo não ficaria pedra sobre pedra e não passará esta geração. Um parênteses aqui, porque eu já ouvi pessoas falando do arrebatamento da igreja. E Jesus disse, não passará esta geração. Mas não é nada disso. Aqui não tem nada de arrebatamento de igreja. Eles não entendem o que é uma geração. Eles não entendem o que é uma geração. Jesus disse esta geração. Aquele momento em que aquele povo está vivendo na terra. Era o ano 29. O templo seria derrubado no ano 70, 39 anos depois. 80% daquela geração ainda estava viva. Muitos judeus que ouviram Jesus no templo estavam vivos. Muitos que ouviram Jesus falando da destruição estavam vivos. Não passaria aquela geração, e não passou. No ano 70, o templo foi totalmente derrubado. Não passará esta geração. Então, geração é um momento que uma população está vivendo na Terra. Na nossa geração hoje, existem na Terra hoje 7 bilhões e 400 milhões de habitantes. Essa é a minha geração. 7 bilhões e 400 milhões. Daqui mais ou menos 100 anos, esses 7 bilhões e 400 milhões morreram todos. Essa geração vai passar. Então, esse é o sentido de geração. É o tempo em que uma população vive na Terra. É claro que outra geração vão dando sequência, mas essa geração acabou, assim como aquela geração acabou. E no ano 70 havia muita gente que ainda estava viva quando Jesus contou esta parábola, quando ele fez essa afirmação. O capítulo 24 de Mateus, ele não está em ordem cronológica. Se eu tivesse uma hora, mais ou menos em uma hora, eu colocaria todos os eventos aqui em ordem cronológica, mostrando os acontecimentos na história, nesses 2000 anos. Eu poderia colocar todos os eventos, cada um no seu tempo, e o entendimento de Mateus ficaria fácil. Mas esse entendimento aqui é para que muitos vejam, mas não, eles estão vendo, mas não veem. Estão lendo, mas não entendem. Mas a mim e a você foi dado o privilégio de poder entender. Então eu posso entender, você pode entender. É claro que esse entendimento não vem de um dia para o outro. O meu entendimento vem através de muitos anos. Mas eu poderia colocar isso aqui na ordem cronológica e mostrando os dias que nós estamos vivendo. Porque esses dias estão aqui também no capítulo 24 de Mateus. Deu para entender? Então, Mateus capítulo 24, esse grande sermão escatológico, não está em ordem cronológica. A pergunta deles, quando serão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda? Da tua vinda. Tua vinda fala de 2 momentos. A primeira fase dessa vinda acontecerá em 2 momentos. O arrebatamento da igreja. A tua vinda. A tua vinda fala de 2 momentos. Num primeiro momento, Jesus vem buscar a igreja. Isso pode acontecer a qualquer momento. Acontecendo isto, 7 anos depois, acontecerá a segunda etapa da segunda vinda. Quando no capítulo 19 de Apocalipse, Jesus virá em glória.
A igreja estará acompanhando. A igreja já passou por 2 processos no céu, o julgamento das nossas obras e as bodas do Cordeiro. Depois da celebração das bodas do Cordeiro, nunca mais a igreja vai se separar de Jesus. Então, na segunda etapa da segunda vinda, Apocalipse 19, a igreja está com ele. E é a segunda parte da pergunta deles. Mas eles não pararam aí, não. E do fim do mundo. A segunda vinda não será o fim do mundo. Jesus vai implantar o milênio. A terra vai continuar. Jesus vai reinar 1000 anos. Aí depois é que virá o trono branco, e depois do trono branco será então o fim de tudo. Então, aqui, essa pergunta deles se desdobra com uma profundidade muito grande, em que a gente só pode entender se alguém puder nos explicar. Vamos ver aqui qual é o próximo destaque. Eu acredito agora que será na lição. Próximo destaque. Já falamos aqui então para vocês, o texto, lição 4. Agora, o segundo destaque aqui segundo destaque, as 10 virgens. Segundo destaque, as 10 virgens. Então, vamos aqui para o texto 4 do nosso livro, as 10 virgens. É uma parábola, Vamos ver o que nós podemos entender dessas 10 virgens. Ele começa aqui, então, no capítulo 25, dizendo: então o reino do céu será semelhante a 10 virgens, que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. Então, nós estamos aqui falando do momento do arrebatamento da igreja. E, primeiro detalhe, por que 10 virgens? Por que 10 virgens? Será que não poderia ser 9? Será que não poderia ser 11, né? 11. Poderia ser 11. Ou não seria melhor 20? A palavra das 20 virgens. Eu vou aqui, só um minutinho aqui, já está até ali no quadro. Mas certamente nós vamos sair do foco um pouquinho daqueles que vão nos acompanhar, ou estarão nos acompanhando, ainda vão acompanhar pela internet. Mas vamos mostrar para vocês por que só poderia ser 10, só poderia ser 10. Era o único número que Jesus podia usar. Porque aqui nós vamos falar de dois tipos de crente na igreja. Os crentes salvos que estão esperando a vinda de Jesus e os crentes religiosos que fazem parte da nossa igreja. Também dizem que estão esperando a vinda de Jesus. Então tinha que ser 10 por essa razão. Nós colocamos aqui o número 10. É o número 10. Número 10. Se fosse 20, quando houver a separação, o 0 tem valor tendo outro número ao seu lado. Aqui o 0 tem valor, o 2 dá valor ao 0, aqui o 1 dá valor ao 0. Mas quando é feita a separação, o 0 sozinho não vale nada. Então, quando houver a separação, a igreja é representada pelo número 1. É uma igreja só. E as virgens loucas representadas pelo 0. E o 0 não tem valor nenhum. Deu para entender? Então, tinha que ser 10. Primeira verdade, tinha que ser 10. A parábola das 10 virgens tinha que ser 10. Segundo, 5 eram loucas e 5 prudentes.
5 loucas, 5 prudentes. 5 delas eram prudentes e 5 loucas. Eu vou mostrar para vocês aqui em que elas eram iguais. Em que elas eram iguais. Então, você tem aqui no seu livro alguns itens que mostram que elas eram iguais. Vamos mostrar aqui. Essas virgens eram iguais em muita coisa, muita coisa. Primeiro, as 10 virgens, as virgens prudentes e as loucas. Por que virgem? Por que virgem? Virgem aqui não tem nada de uma virgindade no sentido anatômico. Não. Elas eram virgens, elas estão na igreja hoje. Elas estão na igreja hoje. Elas não estão lá no mundo. Aqui elas são chamadas de virgem, porque elas não têm nenhum envolvimento com idolatria. Elas não têm nenhum envolvimento com feitiçaria. Elas não estão contaminadas. Elas estão na igreja. Elas estão na igreja. Então, estando na igreja, elas são vistas aqui como virgens. Então, essa virgindade trata no sentido espiritual. Elas não estão envolvidas com a feitiçaria, com a idolatria, com tudo que existe no mundo. Razão por que elas são apresentadas aqui como virgens. As virgens loucas, primeiro, todas eram virgens. Todas. Não está dizendo que 5 não, todas eram virgens. Todas eram religiosas. Todas estavam na igreja. As prudentes, esperando o noivo em santificação. Mas as virgens loucas também estão esperando o noivo. Todas elas estão esperando o noivo. Se perguntasse para a virgem prudente, você está esperando o quê? Eu estou esperando o noivo. Se perguntasse para a virgem louca, você está fazendo o quê aqui? Eu estou esperando o noivo. Então, todas estavam esperando o noivo. Segundo, todas estavam vestidas iguais. Todas estavam vestidas iguais. Externamente, eram muito parecidas. Eu não tenho como identificar na igreja a virgem louca da virgem prudente, porque todas são iguais, todas são vestidas iguais. Na aparência, todas são iguais. E as virgens loucas parece que às vezes até se destacam numa santidade duvidosa. Então, todas estavam vestidas iguais. Todas tinham lâmpada nas mãos. Lâmpada para os meus pés é a sua palavra. Você não encontra um crente que não tem uma Bíblia. Todas tinham lâmpadas. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Quarta semelhança. Todas estavam no mesmo lugar. Todas estavam no mesmo lugar. A casa era a mesma. Quinta semelhança. Todas estavam esperando o noivo. Todos estavam esperando o noivo. Todo crente que você tiver hoje na igreja, perguntar, eu estou esperando Jesus. Então, todas estavam esperando o noivo. Sexta semelhança. Todas cochilaram, tosquenejaram e cochilaram. Todas cochilaram e dormiram. Esta parábola, contada por Jesus há cerca de 2000 anos, ele sabe que o arrebatamento não aconteceria naqueles dias, que nos próximos 2000 anos não teria acontecido ainda. Então, nesta parábola, a mensagem que se passa é que ele quer que nós o aguardemos descansados, tranquilo. Elas dormiram, todas dormiram. Não é para ficar esperando Jesus aflito, preocupado, não. É para descansar. Esperar Jesus, mas descansado. Ele deixou claro que a vinda demoraria muito tempo. Então, todas tosquenejaram e dormiram.
Tem pessoa que pensa que só as virgens loucas, não, todas dormiram. A vinda de Jesus precisa ser esperada com tranquilidade, com paz, esperando que Ele pode vir a qualquer momento. Agora, o momento nós não sabemos. Descanse no Senhor, espere, porque Ele virá. Agora nós vamos ver aqui algumas diferenças. 6 itens em que elas eram iguais. As virgens prudentes. As virgens prudentes tinham azeite. A diferença era esta. As virgens prudentes tinham azeite. E as virgens loucas não tinham azeite. Essa parábola que Jesus conta, a parábola das 10 virgens, ele vai, se nós entendermos isto, ele vai usar à meia-noite. À meia-noite ouviu-se um clamor. Meia-noite é quando termina um dia. Meia-noite é quando termina um dia. Jesus não usou o sistema judeu. Para os judeus, acompanhando o que aconteceu no Éden, a noite precede o dia. Primeiro a noite, depois o dia. E os judeus até hoje fazem assim. Hoje para nós ainda é quinta-feira, né? Quinta. Para eles, o dia já começou às 18 horas. O dia começa, a noite começa às 18 horas. 18 horas para nós, começa a noite para eles. E a noite eles dividem em 3 períodos de 3 horas. São chamados vigílias. Das 18 às 21, primeira vigília. Das 21 à meia-noite, segunda vigília. Da meia-noite às 3 da manhã, terceira vigília. Das 3 da manhã às 6 da manhã, quarta e última vigília. Termina a noite. Agora um detalhe. No momento em que Jesus ensinou o dia todo, curou muita gente, estava cansado, e ele disse aos discípulos para entrar no barco e retornar para o outro lado. Ele disse, eu vou subir ao monte para orar. E mandou os discípulos entrar no barco e subir. Jesus subiu ao monte sozinho. Certamente, terminando o dia, Jesus subiu ao monte. Agora, houve uma tempestade e diz que perto da 4ª vigília da noite, já estava entre 3 e 6 da madrugada, perto da 4ª vigília, quase 3 horas da madrugada. Jesus está descendo do monte. Jesus era um homem de oração. Então, naquele dia ele ficou lá muitas horas, porque perto da 4ª vigília ele desceu. Deu para entender? Agora o dia para o judeu começa às 6 horas da manhã. 6 horas, hora zero. 7 horas da manhã para nós, hora primeira para eles. Jesus foi preso na hora terceira, 9 horas da manhã. Jesus morreu na hora 9ª, 3 horas da tarde. E às 18 horas termina o dia para o judeu. Às 18 horas termina o dia. Mas aqui Jesus falou que é a meia-noite. A meia-noite para o judeu está terminando a segunda vigília. Mas Jesus falou sobre a meia-noite ouviu-se um clamor. E ele está usando o calendário romano. Roma dominava o mundo. Os costumes de Roma eram seguidos para quase todos os povos. Então ele está usando aqui o dia, segundo o romano contava. O dia começa às 0 hora e termina às 24 horas. Agora, que dia é esse? Que dia é esse? À meia-noite está terminando um dia. Mas qual é esse dia? Na Bíblia, a palavra dia é entendida de diversas maneiras. Uma delas é um dia de 24 horas. Um dia. A outra, o mesmo dia de 24 horas, pode ser diferente dos outros. Lá havia o dia da Páscoa. Aqui nós temos 7 de setembro. É um dia igualzinho, esse dia é diferente. Nesse dia para tudo. Então, o mesmo dia pode diferenciar um do outro. Então, esse dia que está terminando à meia-noite, começou na cruz do Calvário.
ele se chama Dia da Graça. Dia da Graça. Começou na cruz do Calvário e vai terminar à meia-noite. Vai terminar à meia-noite. Porque à meia-noite ouviu-se um clamor. Elas sabiam que não tinha azeite. Mas elas foram, aqui a expressão loucas. Elas sabiam que não tinha azeite. Mas ninguém podia saber, que só elas sabiam. As lamparinas não eram transparentes como nós temos hoje. As lamparinas eram de metal, de bronze, de cobre. Não se sabia o que tinha dentro. Elas sabiam que não tinha. Elas sabiam que não tinha. Os crentes que estão hoje de forma irregular na igreja, eles sabem que estão irregular. Mas elas foram ganhando tempo. Foram ganhando tempo. A mesma coisa está acontecendo hoje. Esses crentes que sabem que estão de forma irregular, o azeite simboliza o Espírito Santo, eles sabem que não são morada do Espírito Santo, eles não evidenciam nada do Espírito Santo, mas eles também vão ganhando tempo, igual estão fazendo. Agora, à meia-noite, ouviu-se um clamor. O dia da graça estava terminando. Aí veio o esposo. Agora elas se lembraram que não tinha azeite. E foram pedir azeite para as virgens prudentes. E as virgens prudentes não poderiam dar azeite, porque azeite delas, elas também não tinham. O azeite, símbolo do Espírito Santo, habitava com elas, mas ela não podia dividir o Espírito Santo com as outras. Então elas foram sinceras. Ela não tinha azeite para dar. Ela não podia transferir o Espírito Santo para as outras. Então aqui elas não estão mentindo, não. Elas não cederam o azeite. Não cedendo, olha, duas coisas. Essas virgens loucas são loucas mesmo. Primeiro, elas sabiam onde havia azeite antes. Segundo, elas tinham dinheiro para comprar o azeite. Não está escrito aqui que elas pediram dinheiro emprestado, não. Elas tinham dinheiro. Então, elas sabiam onde encontrar e ela tinha condições de comprar. Mas foram loucas. Elas foram comprar. Eu já vi muita gente ensinar que elas foram, compraram. Não compraram não. O dinheiro delas não tinha mais valor nenhum. Porque o azeite é um símbolo do Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai levar a igreja. A igreja é o Espírito Santo que vai levar a igreja. Então, no arrebatamento, o Espírito Santo vai sair da terra e vai levar a igreja. Você não vai encontrar mais o Espírito Santo em lugar nenhum, não. Ele subiu. E é claro, então, que elas não encontraram azeite. Agora, elas clamaram. Agora, não foram ouvidas. Por que não foram ouvidas? Porque o dia da graça havia terminado. Às 0h01, já era o chamado grande e terrível dia do Senhor. Às 0h01, já era outro dia. E o dia da graça havia terminado. Elas foram ouvidas, mas não foram mais atendidas. Porque o dia da graça terminou. Hoje sim, pela graça sois salvos, está à disposição. Agora, no momento que o Espírito Santo deixar a terra levando a igreja, não restará mais nenhuma esperança. Elas ficaram. O último detalhe aqui que nós vamos poder fazer, ainda no capítulo 26, os momentos finais de Jesus, ele passou de domingo até quinta-feira, esses momentos finais da sua vida, depois da prisão, o julgamento, nós trataremos num outro evangelho. Os 4 evangelhos falam do mesmo assunto. Então, Mateus, nós vamos parar aqui até o capítulo 25. Ou vamos aqui, Mateus 25. Segunda parte, o fim do sermão profético, a vida eterna e o castigo eterno.
Vamos ver como é que vai terminar esta dispensação. Vai terminar aqui. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Ele será rei. Jesus tem 3 ministérios. O ministério de profeta, ele exerceu aqui na terra em 3 anos. Foi por isso que os magos deram incenso, mirra, profeta. O ministério de sacerdócio, ao retornar para o céu, ele assumiu o 2º ministério de sacerdote, visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, que subiu ao céu. E ele está no exercício, no seu 2º ministério. Mas ele ainda terá o 3º ministério. Os magos deram incenso, reconhecendo Jesus como sacerdote. Mas os magos também deram ouro, reconhecendo Jesus como rei. Então, ele ainda terá um ministério para cumprir. Será o ministério de rei. Ele virá para reinar. Isto vai acontecer aqui na 2ª parte do capítulo 25. E quando o Filho do Homem vier na sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita. E você não estará sendo julgado aqui não. Você já faz parte a noiva do Cordeiro. Aqui, para a igreja, esse julgamento aos povos que estiverem na terra. A igreja já é a esposa do Cordeiro. Então, concluindo aqui, vai haver uma separação. E todos os ímpios, considerados aqui como bodes, ele vai fazer a divisão e vai dizer a estes, versículo 41, versículo 40. Esse versículo aqui é pesado. Tem muita gente que não acredita nisso, não. Não acredita, não. Mas isso aqui faz parte da Bíblia. Então dirá também os que estiverem à sua esquerda. Ele vai separar, colocando um grupo à direita, outro grupo à esquerda. Quem vai fazer isso é Jesus. Aqui não há nenhuma intervenção de homem. Então, feita a separação, então dirá também os que estiverem à esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Um detalhe, Deus não fez inferno para o homem. Deus não fez inferno para o homem. Deu para entender? No projeto de Deus, o projeto de Deus não era o homem. Deus não fez inferno para o homem. Se estivesse no projeto de Deus, lá no princípio, ele tinha feito o inferno para o homem. Não fez, irmão. Todos os que foram para o inferno vão receber essa sentença: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. O inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. E os homens irão para lá, morar de favor. Então, este inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. Mas, nesta vida, o homem faz a sua escolha. E aqueles que foram condenados estarão eternamente no inferno. É triste, mas é a verdade bíblica. Estamos chegando aqui ao término da nossa aula. É claro que nós fizemos apenas alguns destaques, mas você tem no seu livro 80% daquilo que você vai precisar em toda a sua vida sobre Mateus. Você vai encontrar nesse livro da Vatesa. Ok? E se você quiser ver aquela mensagem que colocamos com vocês, se você não estiver no meu Facebook,
Você pode encontrar lá através do Google. Eu procurei lá saber, coloquei Antônio Sebastião da Silva, apareceu uma centena de Antônio Sebastião da Silva. Eu pensei que eu era o único. Aí depois apareceu lá, Doutor Antônio Sebastião, diretor da FATESA. Então, se você colocar no Google, Doutor Antônio Sebastião, não sei quem que colocou, eu acho que não teria coragem de fazer isso, mas alguém fez. Doutor Antônio Sebastião, diretor da FATESA. Eu não inventei essa história, não sei quem que me colocou lá como doutor, e é claro que eu até poderia ser chamado, né? 3 cursos superiores, se eu juntar os 3 cursos superiores, daria um doutor. Um só já dá o doutor. Mas eu jamais faria isto. Mas é assim que você vai me encontrar lá. Se você quiser sintonizar o meu Face, coloca no Google Dr. Antônio Sebastião, diretor da FATESA, e você poderá ver essa mensagem que está ali. Foi muito bom estar com vocês essa noite. Se Jesus não vier, eu prometo que na próxima, quinta-feira, estarei aqui. E eu não vou morrer. Se Jesus não vier, eu vou estar aqui na quinta-feira. Viverei e não morrerei. Profetiza isso para você. A vida é bela. A vida de um crente é viver no paraíso já aqui na terra. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo.